Agora nós iremos para um momento que é mais importante, quando nós vamos ouvir o Senhor e a exposição da sua palavra e aprender com Ele o que Ele tem a nos ensinar. E nós temos orado, clamado ao Senhor para que o palestrante seja um instrumento dócil na mão do Senhor, de forma que Cristo seja glorificado. Nos alegramos muito pelo reverendo Cláudio ter aceito o nosso convite, e eu particularmente me alegro muito porque é um meu amigo e tivemos muitas experiências boas no seminário. Então eu, com muito prazer, passo a palavra para ele, que ele vai nos trazer a exposição da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos orar em primeiro lugar a Deus. Nosso Senhor, nosso Pai grandioso, graças te damos que Tu és Deus, Tu és o Criador, pois nos criaste. Criaste, ó Pai, todas as coisas nesse mundo. Ó Deus, nós te louvamos, exaltamos, porque, ó Deus Pai, o Senhor nos deu tudo isso e pecamos contra o Senhor, e por isso nós te exaltamos, ó Deus Pai, porque o Senhor veio resgatar pecadores, aqueles rebeldes, ó Deus Pai, que, ó Deus, viraram as costas para a Tua palavra, para o Teu Filho. Deus, nós exaltamos o Teu nome porque somos alvos da graça, somos recipientes, ó Pai, do Teu amor eterno em Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós não somos diferentes, ó Pai, daqueles que estão na sarjeta. Nós te exaltamos, ó Pai, porque nós não somos diferentes, ó Deus Pai, daqueles que se embriagam, daqueles, ó Deus Pai, que estão buscando outros prazeres, outras coisas. Se não fosse a Tua graça nos alcançar, Pai, jamais estaríamos aqui. Se não fosse, ó Deus Pai, o Teu amor eterno, ó Deus Pai, em Cristo Jesus nos alcançar, jamais poderíamos cantar ao Senhor, ó Pai. E nós te louvamos porque o Senhor marcou um encontro conosco hoje. E nós invocamos, ó Deus Pai, o poder do Espírito, a unção do Espírito Santo, ó Deus Pai, para que venha falar simplesmente ao nosso coração. Que sejamos claros, ó Deus, que tragamos, ó Pai, uma mensagem que venha a nos compactar, a fim de nos reduzirmos ao pó, a fim de sermos, ó Deus Pai, aquilo que sempre fomos, pó. Deus, dá-nos, ó Pai, o auxílio do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje tentando descansar aqui, descansei na verdade, e foi muito bom assim que eu ouvi sons bons. Tinha um irmão que tentava cantar música, ele na verdade balbuciava, acho que ele tem algum problema, mas foi gostoso porque os irmãos estavam louvando a Deus com um cântico, mesmo sendo do computador ali, e eu escutando aquele cântico, ele exaltado, grande ao Senhor. São aqueles cânticos que nós chamamos de titus, né? São aqueles cânticos antigos, que às vezes a gente vai cantar e o povo fala assim, mas de novo, mas esses cânticos ainda falam profundamente ao nosso coração, porque são bíblicos, e ao mesmo tempo, foi interessante, porque ao mesmo tempo eu vi o povo de Deus trabalhando, alguns pegando cadeira, outros lavando ali, outros limpando, outros ajudando a montar som, outros limpando ali a cozinha, preparando as coisas. Então são os sons do povo de Deus, e isso foi muito bom ouvir, saber que o povo de Deus estava alegre, fazendo os preparativos para essa terceira conferência missionária, não é? Só o texto ali que o capítulo está errado, é Mateus 6, né? Mateus 6, 19, 21, nós vamos pegar esse texto, mas vamos trabalhar um pouco Mateus, para a gente entender o que Cristo vai ensinar para os seus discípulos. Eu tinha um vídeo ali também, mas nós estamos sem som, amanhã talvez a gente consiga passar o vídeo. É um vídeo que fala o que é o discipulado, que é o caminho que nós vamos ver na pessoa de Cristo, Jesus Cristo organizando, Jesus Cristo discipulando, Jesus Cristo formando discípulos, a fim de serem também discipuladores. Mateus 6, 19 a 21, que diz, está ali mesmo
na projeção, só o capítulo que não é correto. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E nós pegamos o Evangelho de Mateus porque o que foi passado, que estava no slogan do Ministério Atalaia, era Mateus 9:35 em diante. E Jesus saía pregando o Evangelho do Reino, também curava e fazia todas essas coisas. Mas nós vamos começar desde o capítulo 1, vendo o que Mateus quer dizer para nós, disse para o seu povo na época, e o que ele vai trazer para nós hoje, quando ele diz no primeiro verso: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus fala isso, ele está dizendo que as duas promessas foram cumpridas e que a aliança, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, estão sendo ligadas. É a progressão da aliança que Deus fez com Abraão e da promessa também que Deus fez a Davi lá em 2 Samuel capítulo 7, e também ele fez a Abraão no capítulo 17: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, serei o Deus de vocês e de vossos filhos e dos filhos dos vossos filhos. Então Deus promete a Abraão que em Abraão a sua descendência seria abençoada. Então Mateus disse: o filho de Abraão chegou. Só que ele fala primeiro que esse filho é filho de quem? De Davi. Portanto, ele é de linhagem real. Então o Evangelho de Mateus vai dizer que o rei chegou, mas o rei chega também com o seu reino. Então é inaugurado o reino messiânico, é inaugurado o reino de Cristo Jesus. Mas a coisa mais interessante que nós vemos aqui é como esse rei chega, a genealogia de Jesus, como ela é quebrada no meio, isso que a gente vai ver também, o que esse reino significava, quem era Jesus, qual era a sua missão, que reinado é esse, era um reino visível, um reino invisível, era um reino de guerra ou um reino que faria de pessoas que nada eram para serem adoradores e para serem arautos de Deus. Então Mateus começa a descrever o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. O que nós vemos aqui é Mateus colocando a ascendência de Jesus. Ele coloca a ascendência de Jesus e ele faz questão de citar duas excluídas. Ele cita que Raabe, que era quem lá em Josué? Raabe era uma prostituta. Aos olhos humanos, jamais um rei poderia vir da descendência de uma prostituta. Aos olhos do povo judeu também, jamais o rei poderia vir de uma moabita. E Mateus então coloca que esse rei, ele é descendente de uma prostituta e ele é descendente também de uma moabita, aquela que não era povo. Os excluídos estão incluídos no reino de Deus. Então o reinado, o rei, na sua descendência já começa totalmente contra a cultura do mundo. Esse rei é contra a cultura, esse rei não tem nada a ver com este século, este rei não tem nada a ver com o sistema desse mundo. Ele vem dizendo que aqueles que não eram agora são filhos do Deus Altíssimo, são ascendentes do rei, são ascendentes do filho de Davi. Então Mateus fala, esse rei nasce de uma ex-prostituta e nasce de uma moabita. A sua ascendência, nós temos duas pessoas que não eram nada e que foram feitas filhas do rei e são ascendentes de Cristo. E ele continua que o Cristo nasceu em Belém, e esse Cristo ele se revela a magos do Oriente. Jesus não se revela, o nascimento de Cristo não é revelado aos religiosos. Que um dos problemas que eu vejo, porque não temos mais missões na igreja,
porque nós não temos mais amor à obra, é porque nós estamos cheios de religiosos e cheios de fariseus dentro das nossas igrejas, que tem a visão de que nós devemos apenas manter os religiosos dentro da igreja, que nós devemos nos trancar dentro da igreja, e que se chegar alguém de fora nós estranhamos e nós tememos. E o nascimento de Cristo é revelado a magos do Oriente, também a simples pastores, pessoas que ninguém jamais pensaria que pudessem ver o rei desde o princípio, quando criança. Então esse rei, ele chega de uma maneira diferente das quais todos esperavam. Esse rei, ele é nascido de uma mulher pobre e de um pai que era carpinteiro. Os carpinteiros eram desprezados pelos religiosos, porque os carpinteiros também faziam as cruzes, e eram tidos também pelos religiosos como pessoas marginalizadas, assim como pescadores, quando Jesus vai chamar pescadores também. Então esse rei inaugura o seu reino, o seu nascimento é atípico, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos acostumados. E o rei nasce em Belém, e nós temos lá em Miquéia falando: ó tu, Belém, menor de todas, e ele nasce ali em Belém, na terra de Davi. Depois nós temos esse rei sendo perseguido, desde o seu nascimento, e Herodes manda matar as crianças, a fim de matar o rei que diziam que havia chegado. E esse rei então foge para o Egito. Depois esse rei volta do Egito, mas havia alguém que o precedeu, que é João Batista, citado em Isaías capítulo 40, consolai o meu povo, voz do que clama no deserto. João Batista começa então a preparar a chegada do rei. Todos esperavam um rei militar, todos esperavam um rei rico, e esse rei quebra todos os paradigmas que as pessoas tinham de rei. No capítulo 3, quando João vai diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Mateus então vai trabalhar reino dos céus, reino de Deus. Depois nós temos Jesus no capítulo 4, irmãos, assim como no capítulo 4 de Lucas. Jesus é tentado por uma criatura, mas não era qualquer criatura. Jesus é tentado por Satanás, aquele que se rebela contra Deus nos céus. Deus não pode ser tentado, não é verdade? Jesus é Deus, e ele foi tentado. Ninguém explica. Mas Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Quando ele teve fome, ele foi tentado por Satanás. Esse rei foi tentado por uma criatura. Esse rei foi tentado por um rebelde, a estrela que cai dos céus, o anjo que caiu dos céus. E esse rei continua, depois da tentação. Aí nós temos o capítulo 4, a vocação dos discípulos, que diz o seguinte no versículo 18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse rei vai convocar pescadores, pessoas que eram marginalizadas, para serem seus discípulos. E começa aqui então, irmãos, aquilo que nós devemos passar para vocês nessa noite. Quando Jesus nos chama, nós devemos deixar todas as coisas que nos atrapalham. Quando Jesus nos convoca, nós devemos entender que o reino de Deus está acima de todas as coisas. Nós devemos entender que o chamado dele é eficaz, nós devemos entender que o chamado dele é prioridade para nós, e que o seu reino não é visível, que o seu reino não é desse mundo, e que o seu reino, ele é do Senhor, ele vem dos céus. Verso 21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E Jesus então continua, agora com os seus discípulos, e aí ele inicia o Sermão do Monte. Capítulo 5, a primeira bem-aventurança, são as características de um filho de Deus. Às vezes a gente confunde achando que isso aqui são requisitos para se ganhar o céu. Se eu for assim, então você aceita. Aqui ele já está falando, tratando de pessoas convertidas, dizendo: bem-aventurados os
humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse aqui é para mim ou é para o apóstolo? Esse aqui, para mim, né? Irmãos, capítulo 5, Jesus começa o esvaziamento dos discípulos. O que nós devemos entender para sermos discípulos de Cristo é que nós devemos ser esvaziados por Deus. Quando Jesus fala bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurados aqueles que sabem que nada são, aqueles que entendem que nada têm, aqueles que sabem que não podem nada diante de Deus, aqueles que reconhecem que estão em dívida com Deus, aqueles que sabem que se não forem mortos pela cruz de Cristo e ressurretos por ela, não podem entrar no reino dos céus. Então Jesus começa com a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua as bem-aventuranças. E no verso 16, no verso 13 ele fala: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. No verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E ele continua falando do reino dos céus no capítulo número 5, várias vezes ele vai repetir, e quando ele entra no capítulo 6, ele vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. E ele vai ensinar, continuar ensinando os discípulos como deveria ser de fato alguém, um cidadão do reino. E quando ele chega no verso número 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí no verso 19, nós já lemos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a pergunta que eu quero deixar para os irmãos, para a gente pensar: onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vivemos uma época assim, pós-moderna, onde não há absolutos. Vivemos uma época onde a verdade ela é repudiada, onde as discussões, os debates sobre verdade não podem existir, porque existem várias verdades, mas não apenas isso. Vivemos uma época de consumismo absoluto. Vivemos uma época onde todos têm, todos acham que são alguma coisa. Dentro da igreja nós vivemos uma teologia que nós estamos pensando ser uma teologia do bem-estar ou do estar bem. O que é a teologia do bem-estar? Nós não somos como aqueles que pedem carros, que pedem essas coisas para Deus, que pedem impérios para Deus aqui, mas as nossas necessidades, muitas vezes nós a tornamos prioridade acima de Deus. Muitas vezes aquelas coisas que são listas, como filho, como escolas, como faculdade, que são listas diante de Deus, que são preocupações sadias, tornam-se os nossos deuses dentro da igreja. E é por isso que nós não nos esvaziamos de nós mesmos, porque o nosso tesouro passa a ser coisas lícitas, coisas que não são horríveis diante de Deus, e é por isso que é disfarçado em nossa vida, porque são coisas boas, e nós não somos tão assim, escrachados como os outros, mas nós somos assim, sutilmente, pessoas que não vivem com o coração no reino de Deus, pessoas que não entendem que o tesouro de Deus é muito mais valioso, ele está acima do que temos, ele está acima do que nós somos. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Isso me faz lembrar numa igreja que eu trabalhei, nós tínhamos trabalhado com uma família de 6 pessoas, tinha mais as crianças, e eu tinha moto na época, não tinha como buscar essas pessoas, e eu conversei com o irmão que tinha 3 carros, falei para ele: irmão, você pode buscar essas pessoas? E ele falou o seguinte para mim: Cláudio, eu lavei o carro hoje.
O que eu vejo, irmãos, no coração nosso, no coração da igreja, é que nós entesouramos aquelas coisas que são lícitas até. Ter um carro bom para vir à igreja, para viajar algum trabalho da igreja, mas quando nós somos convocados por Deus para abrir mão dessas coisas e para colocar essas coisas em prol do reino, aí nós vemos que o nosso tesouro não tem sido o reino dos céus. Os nossos tesouros têm sido, irmãos, a nossa ganância nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. João capítulo 17, oração sacerdotal, Jesus diz: eu não sou desse mundo, assim como eles também não são deste mundo, ó Pai. Mas eu oro para que o Senhor os santifique na verdade. E Jesus diz assim: assim como o Senhor me enviou, eu também os envio a este mundo. Irmãos, nós compramos a política e o sistema do mundo e colocamos dentro da igreja. Sutilmente nós amamos mais os nossos desejos, irmãos. E é sutil, porque o nosso desejo é lícito, porque o nosso desejo não é pecado em si, mas quando nós tornamos o nosso desejo, que é lícito, que não é pecado, como prioridade na nossa vida, nós colocamos o tesouro e o reino de Deus sempre em segunda instância. É a mesma coisa quando a igreja junta dinheiro no banco e não investe. Porque nós entendemos a igreja como às vezes uma empresa, nós entendemos o reino de Deus como uma empresa que nós devemos lucrar, que nós devemos ter dinheiro sempre, que nós devemos... Irmãos, quando nós não investimos em missões, quando nós não investimos em trabalho humano, quando nós não investimos no pastor, quando nós não investimos em pessoas que ajudam o pastorado, nós não crescemos, irmãos. Quando nós fazemos do templo o nosso Deus, o nosso tesouro, nós não crescemos. E Jesus diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a maior prova que nós temos, o maior exemplo que nós temos é Cristo. Porque em Marcos 10:45 ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Irmão, o Rei da Glória se esvaziou. Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo se esvazia, e Ele vem em forma humana, e Ele vem como um servo. Jesus Cristo, Ele lava os pés dos discípulos. Jesus Cristo ensina um reino que não tem nada a ver com o nosso mundo. No nosso mundo, quem toma o primeiro lugar é sempre o excelente. No reino de Deus, os últimos são excelentes, porque eles serão os primeiros. No reino do mundo, você não pode perder a sua vida, porque senão você vai perder todas as coisas, o momento, a idade. No reino de Deus diz que quando nós perdemos a nossa vida, nós então ganhamos a vida. No reino de Deus, quando os ricos depositavam dinheiro lá, e aquela abundância de dinheiro, Jesus Cristo vê uma mulher pobre depositando moedas, e Jesus disse: esta depositou muito mais que vocês, porque ela entregou tudo que ela tinha. Meus irmãos, Deus não veio pedir metade de nós. Deus não veio pedir uma fração de nós. Jesus, quando vem, Ele pede tudo de nós. E eu posso dizer uma palavra que vocês vão me entender: Jesus é egoísta, irmãos. E Ele tem direito de ser egoísta, porque Ele é. Eu sou. Ele é o único que pode dizer: é meu, e eu não divido a minha glória com ninguém, vocês são meus. Jesus é o único que pode chegar para Oséias no Antigo Testamento e dizer: você vai casar com uma mulher prostituta, e uma mulher ainda que vai adulterar com você. Jesus é o único que pode dizer, Deus é o único que pode dizer para Jeremias: você nunca vai se casar, a fim de que eu mostre para o meu povo o que é a esterilidade de um povo em pecado. Deus é o único que pode chegar para Isaías e dizer para Isaías que ele pregaria e o povo não ouviria, mas que ele deveria continuar pregando, meus irmãos. Deus não pede metade de você, Deus pede todas as coisas, porque é o único que pode dizer em Êxodo 3, eu sou o que sou. Nós existimos, Deus é. Então, se existe alguém que pode ser egocêntrico, quem é? Deus. E por direito de criação, e por direito de redenção em nosso caso, e por direito de condenação, porque inclusive Judas era o filho predestinado para a perdição, para entregar o Filho de Deus. Então Deus é exaltado e glorificado em tudo e em todos. E tem uma coisa que eu gosto de que o Pink coloca, o Arthur W. Pink, ele diz assim: você certamente vai servir a Deus, vai servir a Deus.
Todos vão servir a Deus. Concordam comigo ou não? Todos vão ou não vão? Né? Agora, qual é a diferença? Se você serve como João ou como Judas? E o que Cristo está dizendo para nós, irmãos? Cristo vai trabalhar muito o coração. Cristo, ele trabalha o interior. Ele vai dizer que do coração, diz o quê? Brotam todas as coisas ruins, lascívia, adultério, pornografia, tudo que você imaginar, homicídio, todas as coisas brotam do nosso coração. E Deus vai trabalhar o quê? O nosso coração. Quando a gente olha o Antigo Testamento, Provérbios, de todas as coisas deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus trabalha então a nossa intenção, a nossa motivação, e aonde nós vamos chegar, qual o propósito que nós temos na nossa vida. Quando Jesus chama os discípulos, irmãos, eles devem largar tudo. Aí você fala assim, mas pastor, eu trabalho, como vou largar? Não fui chamado para ser evangelista, mas você é sal e luz. E se a Bíblia fosse escrita em Goiânia, irmãos, eu acho que sairia assim, vós sois o piqui do mundo. Porque eu acho interessante piqui, né? Vocês gostam muito e eu não gosto tanto. A primeira vez que eu comi foi na casa da tia da Vanise, aquela casa, um apartamento luxuoso. Fizeram lá um frango com piqui ao molho. Eu falei, meu Deus, como eu vou comer esse negócio? Disse que tem espinho dentro. Aí a tia dela pegou na mão mesmo, lambuzou tudo. Eu falei, nossa, é assim mesmo? Ela falou assim, é bom, Cláudio? Primeira vez que comi, ela falou, nossa, é diferente, né? Quando você não acha bom, né? É assim, diferente, tem um gosto aguçado, né? Exótico. Mas por que Jesus diria, vós sois o piqui do mundo? Porque onde você coloca o piqui, fica o sabor do quê? Do piqui. Então, meu irmão, você pode comer isopor com piqui, que vai ter o mesmo sabor, tá bom? Onde você coloca o piqui tem um sabor. Então Cristo está dizendo que nós somos o sal do mundo, que nós somos a luz do mundo, que nós devemos temperar, dar sabor, que nós devemos iluminar, que nós devemos ser aquela luz que faz as pessoas virem até nós e nós irmos ao encontro das pessoas. E Cristo, que é o Rei, esvaziou-se de si mesmo. Cristo, que é o Rei, foi tentado por Satanás. Cristo, que é o Rei, sofreu, ele padeceu e morreu morte maldita, morte de cruz, conforme a palavra de Deus nos diz. E quem somos nós, irmãos? Para não querermos ser usados por Deus, para achar que nós, não é bem assim não, Deus pediu algumas coisas, mas não pediu todas as coisas. Mas Cristo pede todas as coisas para a nossa vida, irmãos. Mas as nossas preocupações têm sido os nossos tesouros aqui nesse mundo. Mesmo nós entesouramos coisas lícitas dentro de nós. Isso me faz lembrar de um casal que tinha um problema de ter filho em Limeira, era presbítero na época de uma igreja lá em Limeira, onde nosso irmão vai. Tome cuidado lá, viu, irmão? Aquele casal não podia ter filhos. Eu lembro a igreja de joelho orando, como nós oramos por eles. Foram procurar tratamento e tal. Aí o médico falou assim, não tem jeito. E a igreja continuou orando, a igrejinha pobrezinha, orando pelos irmãos. O que aconteceu? A mulher ficou grávida. E ela sempre falava herança do Senhor, então não pertence a ela, é do Senhor, né? Quando o filho nasceu, aí ela não ia mais na igreja, porque ela começou a falar assim, não, mas ele é pequeno, eu não vou na igreja, porque pode acontecer alguma coisa. Eu lembro muito bem, a gente é um pouco direto no assunto, né? Lembro que eu fui conversar com ela junto com o conselho, e falei assim, o negócio é o seguinte, se você não vier mais aqui, Deus vai arrancar o seu filho de você. Pelo amor de Deus, Cláudio, você joga para lá, joga nada, o filho é dele, ele faz o que ele quer. Então, às vezes, nós fazemos daquelas coisas que são lícitas, irmãos, os nossos empecilhos no reino de Deus. E eu quero lembrar como foi o batismo de Ashbel Green Simonton, pai do presbiterianismo. Nós estamos aqui porque Deus colocou um sonho no coração de um homem. O pai de Simonton, ele era advogado, era presbítero da igreja e também era político. Vocês sabiam disso? Quando um pai é advogado ou quando um pai é um engenheiro, o que ele pensa para o filho? Para ser o que ele é, não é? Ou médico, alguma coisa, não é assim? Mas no batismo de Simonton, quando ele e sua mãe, quando o pai e a mãe o trazem para ser batizado, na igreja lá do norte dos Estados Unidos, o pai e a mãe oram a Deus
E no batismo consagram o Filho ao Senhor e dizem: o Senhor nos deu e pertence ao Senhor, e que o Senhor faça dele um missionário entre os povos desse mundo. Com 20 e poucos anos de idade, o sermão de Charles Hodge em Princeton, um teólogo pregando sobre missões, falando sobre missões, aquecendo o coração daqueles jovens que estavam ali no seminário, Simonton recebe aquela mensagem e Simonton entende que Deus o chama para a missão. Simonton tinha um outro país em mente também, era o Brasil, e um outro país. E ele ora ao Senhor e Deus coloca o quê? O Brasil no coração de Simonton. E quando Simonton diz aos amigos que viria ao Brasil, os amigos disseram o seguinte: Simonton, você é louco. Ir para uma terra de macacos, onde tem febre amarela, onde tem aquele monte de doença, você é louco. E você vai ser muito triste. E vai ser um lugar ruim. E Simonton responde o seguinte para os seus amigos: não existe outro lugar mais perigoso do que fora dos planos de Deus. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Onde está o teu tesouro? Jesus Cristo diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade de quem? Do Pai. E Jesus estava com fome ali quando ele fala isso. Jesus veio com uma missão, e a missão dele era prioridade, porque a missão era dada por Deus, e ele entendeu que essa era a missão dele. Todos nós cristãos temos uma missão de sermos sal, de sermos luz do mundo. Todos nós temos a missão de proclamarmos o Evangelho. E Lloyd Jones escreve uma coisa interessante, irmãos. Ele fala assim: o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos. O problema do cristianismo não é campanha evangelística. Quando nós fazemos campanha, houve uma época que houve cruzadas evangelísticas, vocês se lembram disso? As cruzadas traziam pregadores dos Estados Unidos, tal. Eu vim de outro país também, né, que é diferente, que é cerrado, né? Eu vim de onde tem mais mata lá. Mas, irmãos, faziam campanhas assim, cruzadas, e as pessoas levantavam a mão e contavam milhões de pessoas convertidas. E Lloyd Jones diz assim: o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos, e deles precisa desesperadamente. Nunca me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização, a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Se a igreja assim agisse, homens e mulheres haveriam de encher nossos templos. As pessoas diriam: qual é o segredo disso? Qual foi a última vez que uma pessoa olhou para você e disse assim: você é cristão? Qual foi? Você consegue se lembrar? Qual foi a última vez que você estava na sua empresa, enquanto todos estavam desesperados, e você tranquilamente? E as pessoas chegaram para você e diziam o seguinte para você: olha, eu vejo uma coisa diferente em você. Você é crente, você é cristão? Eu não estou dizendo pessoas que estão zombando, pessoas que necessitam, irmãos. Todos aqui trabalham e sabem de que pessoas estão indo para o inferno a cada instante. E nós nos preocupamos com as nossas contas, nós nos preocupamos com os nossos carros. A igreja se preocupa, sei lá, com poupança. A igreja se preocupa em ter, sei lá o que dentro da igreja, mas não se preocupa com o recurso humano, não se preocupa com as almas que estão aí fora. Porque nós fazemos de nossas necessidades os nossos deuses. Jesus Cristo veio para servir, e muito além disso, Jesus Cristo veio para dar a sua vida, e o exemplo é Cristo Jesus, irmãos. Nós devemos glorificar a Cristo na nossa vida diária. É o que Lloyd Jones diz. Nós não precisamos, irmãos, de campanhas e cruzadas evangelísticas. Nós precisamos de crentes. O mundo está sedento de crentes, irmãos. Nós não temos sido filhos do reino. Jesus inaugura um reino que vai contra a cultura moderna nossa. Jesus inaugura um reino que é um reino onde alguma pessoa dá um tapa na sua cara e Jesus diz: dê a outra face. Jesus inaugura um reino que diz o seguinte, que se você tiver que perder alguma coisa para ganhar, aquela pessoa perca. Jesus diz o seguinte, que se você tiver um inimigo, você deve acumular brasas vivas na sua cabeça fazendo mal. Jesus diz que se o teu inimigo te pede a capa, dê a capa. Se te pede para andar tantos quilômetros, ande 2 junto com ele. E nós não temos feito isso na nossa vida, irmãos. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, irmãos. E aí Jesus fala no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí no verso 33, Jesus diz assim, no verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Mas nós nos preocupamos com as nossas coisas. Sabe uma coisa que eu tenho notado em reunião de oração? Em reunião de oração, a gente acaba orando por quem não vem, já percebeu isso? Não sei se a igreja é diferente aqui. A gente reúne ali 20 pessoas na reunião de oração, de quarta-feira tem 20, 25 pessoas normalmente lá. E aí quando nós vamos orar, nós acabamos orando por aqueles que não são nem tão firmes na igreja, por aqueles que dão trabalho, por aqueles que reclamam da vida, por aqueles que às vezes vivem murmurando. E eu vejo, irmãos, que o que falta em nós é de fato vivermos como cidadãos do reino, dependentes de Deus. Nós corremos atrás das coisas e não de Deus. Quando nós corremos atrás de Deus, todas as coisas que nós necessitamos vêm, e se Deus não manda, Ele supre. Quando Paulo tinha lá o espinho na carne, ele orou ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, não aguento mais esse espinho, mensageiro de Satanás. Paulo tinha consciência disso, e Jesus responde: Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Mas você tem vivido pela graça, meu irmão? Quando nós nos preocupamos com as coisas desse mundo, nós deixamos o reino de Deus sempre por último. Esse rei que serve, o rei que lava os pés, o rei que chora, o rei que come com pecadores, o rei que dá e nada recebe em troca, o rei que atende aos necessitados, o rei que ama o inimigo. Judas, inclusive, foi tratado por Jesus. O rei que não revida os ataques, o rei que alimenta a multidão, o rei que serve ao próximo sem olhar a quem, o rei que abençoa e não é agradecido. Jesus curou 10 leprosos em certa feita. Quantos voltaram a agradecer? 1. E ele era o quê? Samaritano. Vocês acham que a igreja hoje é diferente? Irmão, buscai é ordem, santificar é ordem, fazer a vontade de Deus é ordem, pregai é ordem, anunciai é ordem, desde o Antigo Testamento. E nós não temos feito as coisas que Deus ordena para nós. Eu quero contar um último caso aqui. Um ministro presbiteriano chamado John Patton, ou Patton, tanto faz. Ele era da igreja presbiteriana da Escócia, a menor igreja dele, Márcio, a menor igrejinha, vamos dizer igrejinha, né? O pai desse jovem, quando jovem, queria ser pastor, e orou a Deus, um jovem piedoso, orou a Deus, e as circunstâncias fizeram com que ele não fosse pastor. Olha só, ele queria ser pastor, e ele tem um filho homem, e ele e a esposa começam a orar a Deus e falar para Deus: Deus, usa o nosso filho onde o Senhor quiser, que ele fale aos pagãos, que ele leve o evangelho aos pagãos. E uma coisa marcou a vida de John Patton. Quando ele era menino, pessoas lá do passado, eles faziam um quartinho, os puritanos faziam isso. A planta da casa era passada para o pastor tinha que avaliar a planta da casa, e na planta da casa deveria ter um quartinho chamado quarto de oração. Sabiam disso? Os puritanos faziam isso. Certa vez, uma família fez um projeto de uma casa e foi levar para o reverendo lá dar uma olhada. O reverendo não aprovou, porque não tinha o quarto de oração. E a família de Patton tinha um quartinho de oração, e era onde o pai orava, e ele via o pai dele chorando pelas almas pagãs. E ele disse que o que mais marcou na vida do pai foi o pai de joelho, chorando por almas que estavam indo para o inferno naquele momento, onde não havia pregadores do evangelho, e o pai clamava para que Deus levantasse alguém para pregar o evangelho aos pagãos.
às terras longínquas onde o evangelho não havia chegado ainda. Quando esse jovem fica moço, ele faz o seminário, é ordenado ministro presbiteriano, e ele começa com evangelismo urbano, a igreja começa a crescer muito, a igreja dele. Só que Deus coloca no coração dele ele trabalhar com uma ilha onde acontecia ali o canibalismo. 2 missionários que haviam ido para lá, ingleses, quando chegaram lá não aguentaram uma semana. Por que não aguentaram uma semana? Porque os canibais os mataram e os comeram. E Patton então tem aquele negócio, eu tenho que ir para aquela ilha. Mas ao mesmo tempo ele via a igreja dele crescendo, era uma igreja urbana, e a igreja crescia. E aí ele pensava consigo mesmo, ele escrevendo no seu diário, ele diz assim: a igreja está crescendo, a igreja está tendo, nós estamos tendo mais conversões, mais missionários nós estamos enviando. E ele entrou numa crise tão grande, porque ele falou assim: agora, vou ou não vou? Eu vou para o meio de canibais. E aí ele decide: eu vou porque Deus me chamou. Chega um presbítero da igreja, um dos senhores mais velhos da igreja, cabelo branco, chega para ele e diz o seguinte: Patton, você é louco, você vai para essa ilha e você vai ser comido por canibais. E ele olha para aquele senhor com todo respeito e fala assim: eu vejo seus cabelos brancos, logo logo o senhor vai ser enterrado e o senhor vai ser comido por vermes. Ele diz assim: se for para a glória de Deus, qual a diferença ser comido por vermes ou por canibais? E esse homem vai para a ilha. Irmãos, a ilha tornou-se uma ilha cristã, mas quantos perigos esse homem passou. Teve um canibal lá que colocou uma arma no coração de John Patton. Isso é recente, 1880 e pouco até 1905. E ele disse assim no diário dele que ele orava ao Senhor, ele falava assim: Senhor, que o Senhor seja glorificado, se ele me matar, que o meu sangue alimente outros missionários para vir para cá, mas que, se for vontade do Senhor que eu fique nessa ilha, que o Senhor faça com que ele não me mate. E ele não matou, irmãos, mas John Patton perde a sua primeira esposa na ilha. Ele mal chega na ilha e a sua mulher morre. Meu irmão, onde está o teu coração? Quem coloca no coração de alguém para fazer isso? Para ir para uma ilha distante onde havia canibais. O que nós temos feito para o reino? Para sermos discípulos, nós devemos ser esvaziados, e Jesus quer nos esvaziar, irmãos. Jesus quer tirar de nós as preocupações do dia a dia. Jesus gasta muito tempo em Mateus 6. Jesus gasta tempo quando Lucas também descreve em Lucas 12 que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma nesse mundo. E meus irmãos, quando nós colocamos na mão de Deus, Deus toma conta. Essa semana para vir para cá foi muito difícil. Quase que eu liguei para o Márcio desmarcando. Foram 2 semanas difíceis demais. Aconteceram coisas que tivemos que resolver na igreja todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. E essa semana minha esposa foi 2 vezes no pronto-socorro. E hoje ela já me ligou também, não conseguiu trabalhar porque ela está muito ruim. Ela chega a tomar morfina. Mas sabe o que ela disse ontem para mim? Ela falou assim: meu anjo, nós confiamos em Deus, não confiamos? Confiamos. E nós já oramos ao Senhor, não oramos? Sim. Então eu estou nas mãos do Pai. E você vai fazer a obra. Meu irmão, onde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração. Para mim esse é o primeiro problema que nós temos na igreja. Nós como cristãos. Nós como cristãos, nós temos esse primeiro problema, irmãos. E eu quero que você fique com isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um empresário nos Estados Unidos, da indústria petrolífica, né? Um pastor presbiteriano aqui do Brasil foi visitá-lo. Na verdade, foi lá fazer uma conferência junto com eles. Ficou na casa desse homem 15 dias. O homem era milionário, mas o homem tinha um carro assim simples. Tinha um Ford Fusion, vai. Para um americano, Ford Fusion é $20 mil. Não é mais que isso. Quando chegou na casa do homem, tinha um quarto para cada filho, também o quarto do casal e 2 quartos de hóspedes, mas era uma casa simples para um milionário.
Depois dessas 2 semanas, aquele pastor brasileiro junto com ele, pegou muita intimidade, muita amizade, viu que ele era um homem piedoso, conversou com ele e falou assim: olha, eu estou curioso, e meu irmão, você é milionário, você ganha muito dinheiro, não ganha? Ele falou assim: ganho. E o pastor brasileiro perguntou assim para ele: meu irmão, o que você faz com o resto do dinheiro, porque você não tem um carro o mais potente possível, você não tem a casa maior que você quer, e o que você faz com o restante do dinheiro? E ele olha para o pastor presbiteriano brasileiro e diz o seguinte: meu irmão, o dinheiro que eu gastaria com o luxo que eu poderia ter nesse mundo, que vai passar, que é a ostentação, eu sustento 100 missionários na África, que vão produzir frutos para a eternidade, meus irmãos. Onde está o teu tesouro? E a igreja é o único lugar onde o viúva contribui, onde pobre pode fazer alguma coisa, não é assim? Como está o nosso coração? Como está a nossa igreja? A pergunta que eu faço para a igreja de vocês: nós temos várias igrejas aqui. Vocês investem no recurso humano? Vocês investem em pessoas? Ou vocês investem em templo? Vocês investem em poupança? Vocês investem em ser a igreja mais rica? Em Limeira tinha uma igreja batista pequenininha, formada por pedreiros, serventes e mulheres que faziam diária. Eles sustentavam missionários na África, irmãos. Uma igreja pequenininha, lá em Limeira. Onde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração. Irmãos, que Deus abençoe. Amanhã nós continuamos e amanhã nós vamos falar sobre os discípulos que são chamados para serem discipuladores. Teria o vídeo, então amanhã acho que a gente consegue passar o vídeo sobre o discipulado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque o Senhor é Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque certamente a tua palavra falou ao coração de alguns nessa noite. Sabemos que não alcançou todos, ó Pai, porque o Senhor endurece e também o Senhor amolece os corações, ó Pai. Mas em tudo, ó Deus Pai, Jesus exulta o teu nome, tanto por ocultar quanto por revelar, e também nós glorificamos ao Senhor, ó Pai. Que essa mensagem, ó Pai, tenha tocado nos corações e que as pessoas, ó Pai, se desenvolvam no reino, que elas venham se desembaraçar das coisas desse mundo, que não venham, ó Deus Pai, se preocupar com coisas, mas sim, ó Deus Pai, com o reino. Que não venha, Deus Pai, se preocupar, Deus Pai, com as coisas, mas amar pessoas, ó Pai. Que elas possam, ó Deus Pai, buscar as almas que estão, ó Deus Pai, perdidas nesse mundo mau. Guarda, Pai, essa programação, esse congresso, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.